Olá, meu nome é Elvio e estamos aqui em mais um episódio do História Sem Nó. No episódio anterior, no episódio passado, havíamos falado que a gente iria discorrer sobre as constituições. Comecei a falar da primeira Constituição Republicana e hoje eu vou continuar e caracterizar algumas coisas que aconteceram durante o período da República Velha, que vai de 1894 até 1930, período em que essa primeira Constituição é vigente. Tá? Então, assim, em que isso, o que acontece no Brasil graças à Constituição durante esse período? Então, vamos lá. É, o, o, o período começa com algumas coisas criadas pelo governo para se manter no poder. Quem manda, quem chega ao poder em 1894, com a ajuda do Floriano Peixoto, são as oligarquias cafeicultoras. Quem são as oligarquias cafeicultoras? São plantadores de café, são fazendeiros de café. Tá? E esses caras são conservadores, o que hoje seria direita. Tá? Conservadores do passado são conservadores do presente. Hoje a gente chama por direita, na época eram só conservadores, mas já é a direita. E eles vão criar uma série de organismos para se manter no poder, para variar, tá? Desprezando a questão social. A primeira coisa que vão criar é uma coisa chamada política de governadores. O que é a política de governadores? É um mecanismo que vai buscar favores políticos em troca de voto e vai funcionar desde o governo federal até o povo, passando por onde? Passando pelos estados, passando pelos municípios, passando pelos coronéis e chegando no povo. O que cada um ganha? Cada um ganha alguma coisinha e quem ganha menos no processo é o povo. Por quê? O tal do coronelismo, que vai surgir junto com a política de governadores, é aquilo que a gente vê nas novelas da Globo. Tem um coronel que tem poder político e tem jagunços. Então, caso o camarada agregado, o cara que trabalha nas terras de domínio do coronel, se ele não faz o que o coronel manda, ele sofre por isso. E sofre fisicamente. Vai apanhar, vai tomar uma coça, chega a desaparecer com o cara. É exemplo que a gente vê nas novelas mesmo. E isso vai também até 1930. Então, assim, junta-se a política de governadores com o coronelismo, tá? E como o voto era aberto, a gente viu no episódio passado que o voto era aberto, o voto era divulgado em listas públicas, não havia voto secreto, e quem votava não só pessoas alfabetizadas, vão surgir duas coisinhas, uma chamada voto de cabresto e outra chamada de curral eleitoral. O que é o voto de cabresto? O coronel, que é normalmente um fazendeiro, que é normalmente rico, para variar, tá? Ele tem lá em suas terras um X número de pessoas, que é o curral eleitoral dele. E ele vai negociar esse voto com outros coronéis, ou com os prefeitos, ou com os governadores, para eleger os candidatos que são da oligarquia cafeeira. Para isso, o curral eleitoral é a quantidade de votos que ele tem. E aí o voto é mandado. Então, o que acontece? No dia da eleição, as pessoas são levadas por alguém ao local de votação, votam e são trazidas de volta para a região da fazenda. Cabresto, daí vem a denominação cabresto, porque é como se você pegasse um animal, um cavalo, botasse lá o cabresto, transportasse, o camarada votava e voltava para a fazenda. Tá? Com isso, o coronel controlava os votos da sua região. E isso é moeda de troca com outros coronéis e com outros políticos, para benefício de uma minoria e não da população de modo geral. Com o passar do tempo, isso vai evoluir para mais dois acordos na tal da política do café com leite. O café é importante e os dois maiores produtores de café, os três estados que mais produzem café é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais é também o maior colégio eleitoral. E aí vai surgir um acordo, então, entre São Paulo e Minas Gerais, com a bênção do governo federal, onde a chamada política do café com leite nada mais é do que a alternância do cargo de presidente da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, assim, um presidente era escolhido por São Paulo, o outro presidente escolhido por Minas Gerais. Significa que
as eleições eram fraudadas, na verdade. Sabia-se quem seria o candidato antes das eleições. Nós tivemos, durante esse período, 13 presidentes. E os 13 presidentes foram eleitos através da política do café com leite. Então, a alternância do poder político do presidente da República entre São Paulo e Minas Gerais. Tá? E como o café é importante, a gente chega ao cúmulo de assinar um convênio, acho que foi, se eu não me engano, o governo Emílio Peçanha, o convênio de Taubaté, em que o governo federal ele é obrigado, por conta desse convênio, a comprar o excedente de café dos fazendeiros e fazer estoque. Não reguladores, fazer estoque, guardar esse café. E quem é que paga? É a tal da socialização das dívidas, porque isso vai ser diluído para toda a população, então toda a população paga, isso vai fazer com que a gente tenha constante aumento do custo de vida e tal. Então, assim, nada foi feito, como já havíamos comentado, em benefício da população. Durante esse período, para a gente ter uma ideia, a gente vai ter um monte de movimentos sociais. Separarem pessoas de bem e pessoas que não são do bem. Então, assim, me lembra muito os dias atuais. Quem são as pessoas de bem? São aquelas que se enquadram naquilo que a gente chamaria de ordem social. E as pessoas do mal, as pessoas que não são do bem, são aquelas que não se enquadram na ordem social. E quem são? São, em grande parte, manejos miseráveis que brigam em busca de aposta terra e outras coisas mais. Vamos enumerar rapidamente aqui, ó. Em 1896, na região da Bahia, na Serra do Vaza Barris, a gente tem o primeiro movimento social, que é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos é o quê? Existia um camarada lá, o Antônio Conselheiro, Antônio Mendes Maciel, que é contra a República, porque ele acha que a República não resolveu provavelmente ninguém, e promete, ele é messiânico, ele é um beato, tal, o movimento é messiânico, e ele promete, o discurso dele é muito inflamado contra a República, e ele promete a quem o seguisse a Nova Canaã. E as pessoas acabam seguindo, os sertanejos miseráveis largam tudo e vão embora, tá? Seguem ele, até que na região da Bahia, eles criam o Arraial de Canudo. O Arraial de Canudo ele tem 3 problemas, ele vai afrontar a igreja, ele vai afrontar os fazendeiros e vai afrontar o governador da Bahia. Isso vai parar no governo federal, que destrói Canudos, tá? É um massacre. Quem conta isso é Euclides da Cunha, que era jornalista do Jornal Estado de São Paulo na época, e que escreveu um livro Sertões, que fala sobre a Guerra de Canudos. Foi o primeiro massacre por conta de questão social. E a única coisa que o pessoal queria o quê? Aposta à terra, e mais nada. O que era direito, inclusive, já prescrito na Constituição Federal de 1891. Depois a gente tem contestado é a mesma coisa, na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, em 1912, que é também uma guerra de sertanejos que trabalhavam em uma obra de uma ferrovia e que, ao final dessa obra, eles foram desalojados do lugar onde moravam, simplesmente foram colocados para fora e combatidos pelo Exército Brasileiro, tá? Então, outro massacre de sertanejos que queriam o quê? A posse da terra e mais nada. Na verdade, terra que eles já detinham durante todo o processo de construção, já estavam lá. Em 1904, então, no projeto de modernização do Rio de Janeiro, os casarões da beira-mar, onde morava a maioria das pessoas pobres, em cortiços nesses casarões, são desalojadas porque o governo compra os casarões, demole os casarões para fazer a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, para deixar o Rio bonito, e essas populações são expulsas para o morro. Surge aí a primeira favela, mais ou menos em 1904, no Morro da Providência, e a favela não tem nenhuma estrutura, e aí o governo vai contratar um médico sanitarista para poder fazer a vacinação que era obrigatória. E aí essas equipes de vacinação do Oswaldo Cruz, que é o médico, sobem os morros e são colocados para baixo pelas pessoas que não entendiam o porquê da vacinação obrigatória. Os partidos de oposição vão se aproveitar disso para dizer isso, olha, porque a vacina causa doença, tal, uma história que a gente ouviu recentemente. E aí, em outubro de 1904, a população desce
para o Rio de Janeiro, para a capital, e vai haver um quebra-quebra. Algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas são mortas, centenas de pessoas são presas, e o governo, temporariamente, para acabar com o problema, ele acaba com a obrigatoriedade da vacina, que depois vai retornar como obrigatório. Em 1910, a gente tem a Revolta da Chibata. A Revolta de Chibata é um movimento de marinheiros em função de maus tratos sofridos pelas condições ruins dentro dos navios, do pessoal embarcado. Quem vai liderar isso são marinheiros negros. Só para a gente recordar, ao fim da escravidão, muitos dos ex-escravos acabam indo parar no exército, acabam indo parar na marinha. E na marinha havia uma diferenciação entre os castigos corporais dados a marinheiros brancos e marinheiros negros. E a chibata era muito abusada como castigo corporal. Esses marinheiros acabam se revoltando, tomam alguns barcos, direcionam esses barcos na região do litoral, bombardeiam alguns prédios públicos e pressionam o governo no sentido de acabar com os castigos corporais e melhorar as condições de vida dos embarcados. Isso depois de um episódio de uma briga dentro de um dos navios. O governo federal, para se livrar do problema, acaba aceitando as imposições dos revoltosos, diz que não vai punir ninguém e tal, e quando eles se rendem, os líderes, os nomes principais são presos, são levados para a Ilha das Cobras, acabam morrendo, aqueles que não morrem são expulsos da marinha, e a única coisa que consegue, apesar disso, é o fim dos castigos corporais, até porque em pouco tempo ainda nós tínhamos nessa época navios à vela e que serão rapidamente substituídos pelos navios a vapor. E então os castigos corporais terminam e as condições dos embarcados melhoram com relação ao que era. E a Marinha até hoje ela não coloca a revolta da Chibata como uma revolta social, como um problema social que havia dentro da Marinha, e sim como uma rebelião de marinheiros. Ela trata ainda a ver desta forma, revoltar os marinheiros que foram punidos de acordo com as regras da Marinha da época. A gente sabe que não é bem isso. O cangaço, que vai permear todos esses movimentos, ele é um movimento que termina numa coisa de bandidagem, mas ele inicia por uma questão social. Os primeiros cangaceiros invadem fazendas, roubam reses, roubam cabeças de gado e matam esses animais e dividem entre as pessoas que têm fome, por espécie de Robin Hood, para bandos de fora da lei. Esses bandos fora da lei acabam criando uma sensação de segurança e são perseguidos e mortos pela polícia da Bahia. Embora tenha havido em outros estados, o estado da Bahia foi o que mais sofreu com o cangaço. Então, na verdade, o cangaço parte de uma condição social de miseráveis que, se tivesse sido resolvido pelo governo republicano, não teria ocorrido. Durante esse período também, já a partir de 1905, a gente vai ter o movimento operário. O movimento operário ele é importante na medida em que, se inicialmente os trabalhadores do Brasil, das indústrias brasileiras, têm a mesma condição de trabalho que tinham lá os operários do começo da Revolução Industrial em 1760 na Inglaterra. O operário ele começa a perceber a importância do trabalho dele, já que a indústria começa a ganhar valor, e ele passa a surgir então, um movimento social, que é um movimento de reivindicação por melhores condições de trabalho e por garantias trabalhistas, leis trabalhistas. Começa isso mais ou menos em 1905 e vai avançando. Fica muito mais visível, muito mais importante a partir da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter um surto de substituição de mercadorias que a gente importava e por causa da guerra a gente não importa mais. E aí esses grupos ganham importância e vão conseguindo algumas coisinhas. De verdade, os direitos trabalhistas só viriam em 1930, a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Então é isso. Por essa semana a gente para por aqui. Se gostou, dá um joinha. Se gostou bastante,
compartilhe com seus amigos e semana que vem a gente está novamente aqui com mais um episódio de História Serão.